Fala moçada, beleza? Tranquilo? Mais uma aula de equilíbrio agora, a parte de equilíbrio iônico junto com a parte sobre solubilidade, beleza? Aquelas noções básicas de solúvel e insolúvel tem que estar bem aí, bem tranquilo na tua cabecinha. Solúvel, que se dissolve. Insolúvel, que se dissolve, porém só um pouquinho. Beleza? Então, o que nós temos que analisar é um contexto de forma geral. Aí existe uma grande pegadinha para saber se vai precipitar ou não, ou quanto de massa vai precipitar. Só que se tiver o tal do KPS, que aqui a gente vai ver, constante do produto de solubilidade, você não vai ter aquela massa precipitada, entenderam? Porque na estequiometria a gente calcula, vai precipitar 30 gramas. Só que se ele te der o KPS daquela substância que está precipitando, na realidade não são os 30 gramas. Porque, como eu falei para vocês, ele é insolúvel. O que é insolúvel? Que se dissolve, certo? Mas, porém, só um pouquinho. Beleza? Então, solúvel, ou melhor, deixa eu só recapitular. Solúvel, que se dissolve. Insolúvel, que se dissolve também, porém, um pouquinho. Então, aqueles 30 gramas que era para precipitar, porque é uma substância insolúvel, não são os 30 gramas. Tem que tirar um pouquinho, então vai ser uns 29, alguma coisa, uns 28, depende da sua solubilidade. Então, é um critério, tá? Então, geralmente eles colocam esse tipo de questão, eu trouxe uma questão para vocês resolverem junto com a gente aí e prestar atenção. Então, na estequiometria normal, se você calculou 30 gramas, tem as 30 gramas como resposta, marca essas 30 gramas. Agora, se no teu enunciado tiver para calcular essa massa junto com o KPS, você não pode marcar as 30 gramas. Tem que marcar uma massa menor do que as 30 gramas. Que fique bem claro isso. Beleza? Tranquilo? Então, olha só. Na parte de equilíbrio ainda, né, a parte sobre o equilíbrio de solubilidade, certo? Como eu já falei para vocês. Solúvel, que se dissolve. Insolúvel, que se dissolve, porém só um pouco. Beleza? Então, para que você possa aí misturar as soluções, ó, isso que eu estou colocando com vocês, ó. Eu tenho uma substância incolor sendo adicionada em uma outra substância que também é incolor. Só que no meio termo, a reação está se processando e está formando um PPT. O que é PPT? É um precipitado. É uma substância que está na fase o quê? Na fase sólida. Certo? Então, quando você fizer toda a reação, por exemplo, aqui, ó, tudo isso aqui, vamos dizer, deveria ser os 30 gramas. Mas uma partezinha desse cara, consequentemente depois, ele ainda vai o quê? Dissolver. Então, as 30 gramas tem que ser menos um valorzinho e o total vai dar quanto lá? Sei lá, 29, alguma coisa. Essa é a logística da solubilidade, ok? Então, são equilíbrios, principalmente entre ácido e base, que vão formar sal, e daí a gente tem a tabela de solubilidade, aonde que você vai ter uma fase sólida e uma fase líquida, beleza? Pela característica da solubilidade, como eu falei para vocês, parte se dissolve, mas parte forma o corpo de fundo, vamos dizer assim. Tudo bem? Agora, a solubilidade e o produto de solubilidade, elas correm juntos, tá? Por quê? A solubilidade está diretamente ligada à quantidade de íons que você vai ter. Quanto mais íons eu tenho em solução, quer dizer que aquela espécie é mais solúvel, porque se dissolveu mais. Lembra de solubilidade e dissolução? O que é dissolver? É se misturar. Agora, dissolução, né? Alfa, né? Grau de ionização, grau de dissociação. Certo? Então, geralmente a gente vai trabalhar com sal. A dissociação está diretamente ligada na quebra, com a separação, a formação de íons. E esses íons é que vai me dar se ele vai ter maior ou menor solubilidade. Se ele é muito solúvel, ele se dissolve muito. Vai, né, se ionizar, se dissociar muito. Agora, se ele é pouco, a quantidade de íons é pequena, quer dizer que ele se dissolveu pouco, ou se, né, a sua dissociação foi pequena. Então, grande parte ficou na fase sólida ainda, por isso o precipitado. Essa é a lógica, ok? Então, ó, se eu pegar, por exemplo, o cloreto de prata. O cloreto de prata, ele é insolúvel, mas eu pego uma solução saturada. Por quê? Parte dele se dissolve. Então, se você dissociar, ó, o AgCl, ele vai formar Ag+, e Cl-. Só que eu já digo para vocês que o cloreto de prata, ele é o quê? Insolúvel.
que é insolúvel? Que se dissolve, ó, eu tenho uma parte dissolvida e uma parte ainda fica na fase sólida. Tudo bem? Só que isto aqui tudo bem? Ele vai ser o quê? Homogêneo. Certo? Mas, professor, está escrito sólido aqui. Desconsidere. Tudo bem? Na realidade, eu só tenho a parte saturada, aonde que você chegou no limite máximo. Beleza? Então, isto aqui é a minha solução homogênea. Legal? Agora, você tem a fase condensada, que é a fase sólida, e aqui você vai ter o KPS. O KPS, que é a constante do produto de solubilidade, ele está diretamente ligado aos íons presentes em solução. Por isso que ficou a concentração de Ag+, vezes a concentração de Cl-. Por quê? Porque, na realidade, a constante de equilíbrio, ela teria que ser a concentração de Ag+, vezes a concentração de Cl- sobre a concentração de AgCl. Produto sobre reagente. Não é isso? É, né? Só que o sólido que está ali especificado, ele não entra. Lembra que eu bati bem nessa tecla? Só entra a fase aquosa e gasosa. Como aqui eu tenho a fase aquosa, que são os íons, a fase condensada, que é a fase sólida, ela não entra. Por que não entra? Porque a sua concentração permanece constante. Tudo que já se dissolveu, então ela não vai se dissolver mais. Entenderam? Então, ela permanece constante. E essa concentração de Ag vezes a minha constante de equilíbrio, isto vai resultar em quem? Em o KPS. Que está diretamente ligado a quem? A concentração do Ag+, vezes a concentração de quem? Do Cl-. Por isso que no KPS, eu apenas vou usar quem? Os íons presentes elevados aos seus respectivos expoentes, que nesse caso é 1 e 1. Se fosse 2 elevado ao quadrado, natural como você monta uma constante, só que não tem a parte de baixo. Beleza? Então, o que nós precisamos analisar aí é o conceito da concentração de íons presentes, dissolvidas de uma solução saturada daquele sal, vamos dizer assim, específico. Beleza? Então, olha só, a característica da solubilidade, né, de outras substâncias, ó, MgF2, também dissolvi em Mg+2, se dissociou em 2Fe. Então, o KPS vai ser a concentração do magnésio vezes a concentração do flúor elevado ao quadrado. Aqui saiu meio fora, mas eu vou escrever de novo. Ó. O KPS vai ser a concentração do Mg2+, vezes a concentração do Fe- elevado ao quadrado. Certo? Ó. Ca3PO4 vai liberar 3Ca mais 2PO4 Então, o KPS ficou a concentração do cálcio íon elevado ao cubo vezes a concentração do PO4 menos 3 elevado ao quadrado. Somente os íons entraram em reação. Beleza? Então, é esta a logística do KPS. Ok? Só envolve o produto. Então, guarde isso. Apareceu o KPS, mas vai estar escrito assim, professor? Vai estar escrito KPS, constante do produto de solubilidade. Ok? Agora, o que você vai ter que trabalhar é com os íons. Então, por isso que eu estou falando para vocês desde o começo. O que é solúvel? Que se dissolve muito. Então, vai ter muitos íons. Então, quando a substância é solúvel, é porque ela se dissociou muito. E se dissociou muito, ela liberou muitos íons. E muitos vezes muitos, porque são íons vezes íons, o meu KPS tem que ser um número o quê? Grande. Então, anota aí no seu material. Quanto maior for o KPS, significa que mais solúvel é o meu sal. E quanto menor for o KPS, menos solúvel. Ele vai se dissolver, ele vai se dissociar, porém pouco. Então, eu vou ter poucos íons, e poucos vezes poucos vai dar um pouquinho. Então, o KPS vai ser bem pequenininho. O KPS tem algumas histórias, aí uma das mais conhecidas, o cebolar, onde que você vai ter o sulfato de bário, que vai ter uma das questões, que ele é usado como contraste de raio-x. Então, a pessoa toma o sulfato de bário,
para fazer o raio-x dos sistemas, né, internos aqui, digestivo e assim por diante. Então, o que acontece? A pessoa tomava, fazia o raio-x e depois ele era eliminado devido à sua solubilidade. Só que a empresa se enganou e deu carbonato de bário, beleza? Pela solubilidade, 22 pessoas morreram. Beleza? Então, são causas aí que acontecem devido a algum processo químico, alguma reação, alguma complicação. Foi um erro, certo? Esse erro teve uma consequência aí de 22 pessoas. Beleza? Então, olha só, vamos àquilo que nos interessa, ó. A solubilidade molar, ou seja, mol por litro, do sulfato de prata, daí você tem que lembrar da estrutura. Sulfato vem do ácido sulfúrico, então H2SO4, SO4 menos 2. Prata é o Ag, só que o Ag tem uma carga teoricamente fixa de mais 1. E mais 1 com menos 2 não é igual a zero, então cruza os valores, Ag2SO4. Esse é o sulfato de bário. Ele está me dando a solubilidade. Agora você vai ter que dissociar ele, certo? E ele quer calcular o produto de solubilidade, ou seja, ele quer o KPS. Só que o KPS está diretamente ligado à concentração de quem? Dos íons. Só que eu tenho a solubilidade da substância. Então, o que tem que fazer com a substância? Dissociar ela. Eu já dissociei, ó. O Ag2SO4 se dissocia em 2Ag+, mais SO4 menos 2. Certo? Quanto que é a solubilidade do sulfato de prata? É 1,5 vezes 10 menos 2. Então, eu tenho 2 vezes a solubilidade do Ag2SO4 e 1 vez. Por quê? Porque a proporção é de 1 para 2 para 1. Então, aqui eu vou ter 3 vezes 10 na menos 2 e aqui eu vou ter 1 vezes 10, 1,5, né? 1,5 vezes 10 na menos 2. Por isso que a concentração da prata ficou 2 vezes a solubilidade e a concentração do SO4 é a mesma por causa da proporção estequiométrica. O que eu faço agora? Jogo esse valor e esse valor na fórmula da constante de solubilidade, que é a concentração de Ag+ elevado ao quadrado vezes a concentração do SO4. Então, ficou 3 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado, vezes 1,5 vezes 10 a menos 2. Se você fizer a matemática, vai dar 1,4 vezes 10 na menos 5. Ó. E 1,4 vezes 10 menos 5 é uma constante baixa. Se é um KPS baixo, quer dizer que o sulfato de prata, ele é solúvel, mas só um pouquinho. Porque só parte do sulfato de prata se dissolve. Agora, quando que é uma constante bem pequena, 10 a menos 10, 10 a menos 15, aí a gente classifica ele como sendo insolúvel. Esse aqui já é pouco solúvel. Se fosse o cloreto de sódio, ele seria o quê? Solúvel. Aí a constante seria muito grande. Beleza? Vamos para aquilo que nos interessa. Ó. Carbonato de bário é um sal muito pouco solúvel em água e quando saturado na presença de corpo de fundo, a fase sólida se encontra em equilíbrio com os seus íons no meio aquoso. Então tá aqui, ó, o carbonato de cobalto sólido vai formar o cobalto mais 2 e o CO3 menos 2. Tranquilo? Sabendo que o produto de solubilidade do carbonato de cobalto é igual a 1 vezes 10 na menos 10. Quem que é esse? Este agora é o meu KPS. Certo? Ele quer saber a solubilidade do sal, ou seja, do CO3. Em mol por litro nessa temperatura é. Então, voltando aqui, ó, ele está te dando que o KPS, que é a concentração do cobalto 2+, vezes a concentração do CO3 2-, isto aqui é 10 na menos 10. Esta multiplicação é igual. Meu querido, se a multiplicação dos dois, e né, se você olhar, olha lá, ó, a proporção estequiométrica entre os íons, que vai me dar o KPS, é de 1 para 1, então quer dizer que as suas concentrações deverão ser iguais. Legal? Então, que números multiplicados entre eles vai dar 10 na menos 10? Eu sei que alguns já pensaram, alguns ainda não pensaram. Só pode ser 10 menos 5, porque 10 menos 5 vezes 10 menos 5 vai fechar o 10 a menos 10. Legal?
beleza? Só que na hora da prova, nem sempre é de 1 para 1. Pode ser de 1 para 2, 2 para 1, 1 para 3, 2 para 3, eu não sei. Então a gente diz assim, ó, quanto dele vai se dissolver? Quanto de carbonato de cobalto vai se dissolver? Eu não sei. Então quanto dele vai produzir? Eu também não sei. Quanto de CO3 menos 2? Eu também não sei. Por que ó, x, x, x? Porque a proporção é de 1 para 1 para 1. Lembra do exemplo anterior? Se aqui no cobalto tivesse 1, 2, aqui seria 2x. Certo? Agora, aplicando a fórmula de KPS, vai ter que ser o quê? Quanto que é a concentração do cobalto? Eu não sei, então é x. Quanto que é a concentração do CO3 menos 2? Eu também não sei, é x. Então, o meu KPS, nesse caso, vai ser o quê? X ao quadrado. Como ele me deu o KPS, que é 10 na menos 10, é igual a x ao quadrado. Não dá para tirar raiz? Dá. Então, x vai ser a raiz quadrada de 10 na menos 10. E quanto que é a raiz quadrada de 10 menos 10? 10 na menos 5, o quê? Mol por litro. Então, a nossa resposta, 1 vezes 10 na menos 5. Resposta letra E. Tranquilo? Beleza, né? Outra questão. Essa é uma questão bem massa, ó. Uma solução saturada de Ag3PO4, que é um sal insolúvel, mas ele está na fase, né, saturada, a 25 graus Celsius, contém 1,2 miligramas desse sal por litro de solução. Ok? Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, as concentrações em mol por litro de íons Ag+, PO4-3 e o valor da constante do produto de solubilidade do Ag3PO4. Massas molares tal, 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 e ele está me dando as respostas aqui. Meu querido, lembre que uma das questões, eu já havia comentado com vocês, que aquela que tinha um gráfico que tinha algumas concentrações variando. Aí ele pediu os coeficientes. Lembra que eu já citei para vocês, e aqui eu vou citar de novo porque é importante? Você não precisa ser um expert em química, você tem que ter um jogo de cintura para poder burlar alguns passos aí. Quanto maior, eu falei para vocês, quanto maior o coeficiente, certo? Quanto maior o coeficiente, significa o quê? Maior a variação na sua concentração. Maior o número da concentração. Então, se você pegar e fizer a dissociação desse fosfato de prata, você vai encontrar uma certa quantidade do coeficiente. Acompanhe comigo aqui, ó. Ag3PO4 se dissocia em o quê? Em 3Ag+, mais PO4 menos 3. Então, a mesma história, ó. Eu não tenho a solubilidade, é x. Então, aqui vai ter que ser o quê? 3x, e aqui vai ter que ser o quê? X. Então, vocês conseguem perceber que a concentração do Ag+, é 3 vezes o valor de PO4 menos 3? Porque tem o número 3 na frente. Então, vocês concordam que a concentração do Ag+, tem que ser a maior? Legal, né? Então, olha as alternativas, ó. Maior, porque 10 menos 6, 10 menos 6, porque isso aqui é o KPS, que é o que ele quer no final, ó. Isto aqui é o PO4 menos 3 e isto aqui é o Ag, respectivamente, que é o que ele está pedindo, ó. Certo? Ó, respectivamente, Ag+, PO4 menos 3 e o KPS. Certo? Então, ó, Ag é maior do que o PO4, então essa pode ser. Ó, igual, igual já não pode ser. Igual, igual já não pode ser. Menor do Ag e maior do PO4 não pode ser. Maior e menor, essa pode ser. Então, eu tenho só duas alternativas para resolver esta questão. Tranquilo? Beleza? E se você olhar aqui, ó, de 2,9 para 8,7, é aproximadamente 3 vezes. Tranquilo? Então, você poderia simplesmente calcular tudo agora. Podemos calcular? Podemos. Vamos calcular? Vamos. Eu vou resolver ela bonita. Depois eu faço o chuncho bonito para vocês. Ele quer a concentração sempre em mol por litro, né? Não esqueça disso, tá? Então, o que nós vamos ter que fazer? 1,2 vezes 10 na menos 3 gramas, dividido pela massa molar do Ag3PO4. Aqui é aproximadamente 108, certo? Então, 108 vezes 3
vai dar já 324, mais 31, que é do fósforo, certo? Vai dar 355, e mais 16 vezes 4, 64, tudo vai dar aproximadamente 419. Então, aqui eu vou colocar 419, certo? Agora, se eu melhorar um pouquinho esse número, porque 1,2 dividido por 419 é uma conta que geralmente o aluno demora muito tempo. Então, eu vou colocar assim, ó, 1.200 vezes 10 na menos 6, ó. Eu caminhei 3 vírgulas, aumentando o número em 3, né, posições, eu tenho que diminuir em 3 a minha potência de 10. Era 10 menos 3, ficou 10 menos 6, dividido por 419. Pessoal, 419 não é aproximadamente 400? Eu sei que não, tá? Por isso que vai dar essa divisão aproximadamente o 2,9 vezes 10 na menos 6. O quê? Mol. Porque isso aqui é o N e isto é massa molar, que é o número de mols. Certo? Só que eu quero o volume, que ele falou que está dissolvido em 1 litro. Então, divide por 1 litro. Então, a minha concentração de Ag3PO4 é de quanto? É de 2,9 vezes 10 na menos 6 mol por litro da solução saturada. Agora, a solução saturada, o Ag3PO4, não se dissocia em 3Ag mais PO4 menos 3? Então, se aqui eu tenho 2,9 vezes 10 na menos 6, aqui eu vou ter que ter quanto? 3 vezes. O 8,7 vezes 10 menos 6 e aqui o 2,9 vezes 10 na menos 6. Por isso que eu encontrei esses dois valores aqui, ó. Legal? Legal, né? Agora, ele também quer o KPS. Então, o KPS vai ter que ser a concentração de Ag+ elevado ao cubo vezes a concentração de PO4 menos 3. Então, meu KPS vai ter que ser o quê? O 8,7 vezes 10 a menos 6 elevado ao cubo vezes o 2,9 vezes 10 na menos 6 apenas. Se você calcular esse KPS, você vai ter o valor, tá? 8,7 você vai ter que elevar ao cubo, certo? 8,7, né, elevado ao cubo, você vai encontrar o valor de aproximadamente, tá? 659 vezes 10 na menos 18 vezes o 2,9 vezes 10 na menos 6. E 659 vezes o 2,9, você vai encontrar teu KPS aproximadamente 1.910 vezes 10 na menos o quê? 24. Agora, como se você vai observar, a minha está em notação científica, então vou ter que caminhar 3 casas agora para cá, então vou ter que diminuir o número e vou ter que aumentar a potência de 10. Então, 1,9 vezes 10 agora, menos 3, vai dar o quê? O 21. Certo? E qual que é a potência que está 2, aqui ó, 1,9 aproximadamente, né, vezes 10 na menos 21. Então, a nossa resposta é a letra E. Nossa, professor, que difícil. A parte matemática é bem complexa porque são números gigantes, né? Isso é muito normal dentro de KPS, tá? Mas uma matemática mais tranquila, você poderia ter até arredondado. Querem ver o chuncho que eu vou fazer? Meu querido, você sabe que tem 10 na menos 6 elevado ao cubo e 10 vezes 10 na menos 6, porque é só jogar os números, sem os 8,7 e o 2,9. Só em potência de 10, você já encontraria 10 a menos 24, certo? Com o número na frente vai dar um número expressivo, deu 1.900, você não sabe disso, mas vai dar um número, você tem que diminuir algumas potências de 10. Será que essa diminuição de potência de 10, porque 8,7 elevado ao cubo vezes 2,7, não vai dar um número tão gigante para transformar 10 na menos 24 para 10 menos 11, como está na letra A?
Entenderam a lógica matemática? E 10 a menos 24 para 10 a menos 21 já é uma proximidade em arredondamento, vamos dizer assim, com o 8,7 elevado ao cubo vezes o 2,9. Então são, expressões matemáticas chunchadas, bem chunchadas. Eu sei que é chuncho. Dá para facilitar? Dá para facilitar. É isso que eu quero que vocês entendam. Na química tem muito disso. Na matemática não, tem que ser o número lá bem bonitinho, mas você pode ter um número aproximado. O pessoal da matemática vai comentar e vai concordar comigo quando a gente tiver o nosso troca-troca lá, né, buscando essas informações. Sim, eu vou dar aula junto com o pessoal da matemática. Por quê? Porque é importante isso. Alienar todas essas matérias, aí, química, física, matemática, biologia, daria para fazer com todos. Lógico, uns com mais intensidade, por exemplo, a biologia, um pouco da física, bastante com a matemática, quando envolve as contas, mas história, já não tanto, geografia já é um pouquinho bacana, sociologia também legal, filosofia também legal, certo? Educação física também bacana, mas um pouquinho, né? O máximo de afinidade, o maior, é com a biologia, ok? Mas isso a gente vai conversar bastante, vocês vão perceber que tem bastante aulas aí. Legal? Vamos para uma próxima questão? Ó, a presença de alguns íons metálicos em águas de rios, de lagos e de oceanos é bastante prejudicial aos seres vivos. Uma das formas de diminuir a concentração desses íons no corpo da água é provocar a sua reação com sulfeto, formando compostos muito pouco solúveis. Adicionando-se uma solução de sulfeto de sódio a uma água contendo Ag+2, Ni+2, zinco+2 e cobre+2, Pb+2, em concentrações iguais, haverá precipitação, ou seja, aquele que tiver o menor KPS, a menor solubilidade, em primeiro lugar, D. Então, ele está me dando os KPS, as constantes de produto de solubilidade. Olha como eu falei para vocês, ó, esses caras são muito pouco solúveis, ou seja, eles são insolúveis. Ó, 10 na menos 54 é uma constante estupidamente pequena. É o menor KPS que eu tenho. Então, quem que vai precipitar primeiro? Porque é o que ele quer, ó. Haverá precipitação em primeiro, aquele que for menos solúvel, ou seja, aquele que tiver o menor KPS. E quem tem o menor KPS? Letra A. Pronto. Questão resolvida, questão diretíssima. Essa é uma característica, né, bem importante, bem comum de ser cobrada nas provinhas aí de vocês. Legal? Beleza? Próxima questão. Essa é muito boa. Os sais de bário, especialmente o sulfato de bário, quando aplicado por via oral e devido à sua baixa solubilidade, olha, ele está me dando um KPS bem pequenininho. Então, ele é insolúvel. Lembrando que insolúvel que se dissolve um pouquinho, beleza? Aumentam o contraste de raio-x no diagnóstico médico do sistema digestivo. Considerando-se que foram reagidos 7 vezes 10 a menos 5 moles, essa é uma questão antiga, tá? É mols, só para mostrar para vocês, de BaCl2, com quantidade equivalente, ou seja, igual, de Na2SO4 em água destilada suficiente para completar 1000 ml, ou seja, 1 litro. Calcule a massa de BaSO4 produzida se o precipitado for filtrado e secado. E aí eu tenho as alternativas. Então, quem que eu coloquei para reagir? Eu coloquei para reagir o BaCl2 com o Na2SO4. E ele quer saber o quê? A massa de BaSO4 produzida se o filtrado for secado, né? O precipitado for filtrado e secado. Bom, se o Ba vai se ligar com SO4, quem que é a outra substância que vai ser produzida? Não é 2Na e nem 2Cl, é 2NaCl. Então, é uma reação que vocês poderiam resolver facilmente. É só você olhar as danças dos grupos, certo? Ó, o Ba se ligou com SO4 e sobrou os dois Cl aí e os dois Na. Se você colocasse Na2Cl2, para essa questão não interferir em nada, mas acho que é bom colocar da forma legal, que daí você já consegue visualizar e na hora da prova consegue lembrar. Legal? Qual que é a proporção estequiométrica? 1 mol
e o mol. Porque ele me deu 7 vezes 10 na menos 5 mol deste, reagindo com quantidade equivalente, 7 vezes 10 na menos 5 mol. E ele quer saber a massa desse, de sulfato de bário. Então, qual vai ser a minha quantidade em mols? Como a minha proporção é de 1 para 1 para 1 para 1 para 1 para 2, então aqui só pode ser 7 vezes 10 na menos 5 mol. Certo? Mas eu não quero mol, eu quero a massa. Eu pergunto, nós já fizemos isso, tem como transformar essa quantidade de mols em massa? Óbvio que tem, pela linha do mol, linha do Avogadro. Lembram? 1 mol de BaSO4, você soma 137, que é do bário, mais 32, que é do enxofre, e mais 64, que são dos 4 oxigênios. Isso vai dar 233 gramas. Tudo bem? Agora, se você colocar 7 vezes 10 na menos 5 mol, você vai encontrar qual massa? Bom, 233 vezes o 7, isso vai dar 1.631 vezes 10 na menos 5 gramas. Se você caminhar, aí tem algumas notações científicas, ó. Letra A e letra B, certo? Só que ele está te dando miligramas. Vamos passar aqui, ó. Se você caminhar 2 casas, isso aqui é a mesma coisa que 16,31 vezes 10 na menos 3, o quê? Gramas. Só que 10 na menos 3 é quanto? Isso é o mili. Então, é 16,31 ou 16,3 miligramas. Legal? Então, resposta correta, letra A. Não. É assim que eu comecei a aula. Essa deveria ser a massa precipitada. Mas eu tenho KPS. Aquilo que eu falei para vocês. Desse valor, eu preciso tirar alguma coisa. Certo? Desse valor, eu preciso retirar alguma coisa. Quanto? Olha o KPS, 10 na menos 10. 10 na menos 10 é um valor extremamente pequeno. Então, desse 16,3 miligramas, eu tenho que tirar só um pouquinho para sobrar a massa. E se você olhar nas alternativas, ó, deixa aqui, ó, 16,3 não pode, porque eu tenho KPS. 163, jamais. 23,3, jamais, porque é maior do que o 16,3. Tem que ser menor. Agora você ficou entre 14 e 2,33. Não pode ser o 2,33, porque para de 16,3 precipitar 2,33, teve que dissolver muito. E o KPS é pouco, porque é 10 menos 10. Então só pode ser qual a nossa resposta? O 14. Porque daí só dissolveu 2, alguma coisa. Aí é uma quantidade pequena que está se dissolvendo, que está sendo retirada desses 16,3. Sem precisar resolver mais nada. Mas eu vou mostrar para vocês. Então a minha resposta teria que ser essa. Por quê? Porque o BaSO4 precipitado, ele se dissolve em Ba, 2+, mais SO4, 2-. E isso tem um KPS, que a gente já fez uma questão muito parecida, 10 menos 10. Então, quanto que dele vai se dissolver? Eu não sei. Quanto de bário vai formar? Eu não sei. Quanto de SO4? Eu não sei. Então, o KPS vai ser, eu não sei, ao quadrado. Então, 10 na menos 10 é igual, eu não sei, ao quadrado. Tirando a raiz, x vai ser raiz de 10 na menos 10. Então, meu x vai ser 1 vezes 10 na menos 5 mol por litro, que dissolve. Agora, eu posso transformar esta quantidade em mol em massa que vai se dissolver? Posso. Como que eu faço isso? O mol é 233 gramas. 1 vezes 10 na menos 5 mol que se dissolve, qual vai ser a massa que se dissolve? A massa que se dissolve vai ser igual a quanto? 2,33 o quê? Miligramas. Então, 16 menos 2,3, né, miligramas que se dissolve, isto vai resultar qual massa PPT, que precipita os 14 miligramas.
que é a resposta à letra C. Questão dificílima, dificílima. É um conteúdo, pessoal, não tão abordado assim. Eles gostam de cobrar se é mais solúvel, se é menos solúvel. A parte teórica, a parte matemática, como eu já resolvi duas questões aí para vocês, elas são mais difíceis, porque requer toda essa matemática. E além de toda essa matemática, tem que ter essa interpretação final, indicando o quê? Que parte daquele precipitado lá, da parte de estequiometria, já é mentira. É isso que pega o aluno na hora da prova. Ele sabe fazer isso aqui. Nos trancos e barrancos, vai se batendo todo lá, ele vai resolvendo. Mas no final, ele esquece de usar o KPS. Ele esquece que do final daquele 16,3 tem que dissolver um pouquinho. Depende do KPS, lógico, né? Se o KPS fosse 10 a menos 20, por exemplo, seria menos ainda. Então a resposta ficaria entre 15 e 16, alguma coisa assim. Se fosse mais solúvel, 10 a menos 5, aí seria abaixo dos 14 ainda, que precipitaria, beleza? Então, esta é a lógica que você tem que levar, beleza? Solubilidade. Quanto que é solúvel, quanto que é insolúvel. Volto a repetir. Solúvel que se dissolve bastante, tem muitos íons. Meu KPS é alto. Insolúvel se dissolve, porém pouco. Então, você vai ter poucos íons em solução. Então, teu KPS tem que ser o quê? Baixo. E não esquecer que se ele pedir uma massa final, aquela massa seria a resposta se não tivesse no teu texto KPS. Se no teu texto tiver KPS, você vai ter que descontar daquele valor precipitado um valorzinho, depende, não sei quanto que é esse valor, para você obter a sua resposta correta daí. Beleza? Bons estudos a todos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!